Correção da atividade 2 sobre funções de primeiro grau. Então, exercício 1. Dada a função de primeiro grau, f de x igual a x menos 5, qual o valor do coeficiente a e do coeficiente b? Então, vamos lembrar que uma função de primeiro grau, f de x, ela é escrita da forma ax mais b. Então, o a é sempre aquele valor que vem acompanhando o x e o b é aquele que está sozinho. Então, aqui, se a sua função é x menos 5, o seu a é quem está acompanhando o x. Quem está acompanhando o x? Se não tem ninguém aqui na frente, é 1. Então, seu a é 1. E seu b é quem está sozinho. Quem está sozinho aqui? Menos 5. Sempre o sinal vai junto. Então, o b é menos 5. A alternativa correta aqui, ó, onde que fala em que o a vale 1 e o b é menos 5, era essa aqui, tá? Exercício 2, mesma coisa. Dada a função de primeiro grau, f de x igual menos 2x mais 1, qual o valor do coeficiente a e do coeficiente b? De novo, o a, quem vem com o x, menos 2, sinal vai junto. E o b, quem tá sozinho, 1. A alternativa que fala que o a é menos 2 e o b é 1, é a primeira, certo? Exercício número 3. Dada a função do primeiro grau, f de x igual a x menos 5, preencha a tabela abaixo e assinale a alternativa que contém o gráfico dessa função. Então, vamos lá, já comecei a preencher a tabela para você, né? Eu te dei os valores lá de x, 0, 1, 2 e 3. E começamos a resolver a função x menos 5. Então, para o x igual a 0, 0 menos 5, que é menos 5. Para o x igual a 1, 1 menos 5 é menos 4. Para o x igual a 2, meu y vai ser 2 menos 5, que é menos 3. E para o x igual a 3, meu y vai ser 3 menos 5, que é igual a menos 2. O que a gente precisa saber para achar quem é o gráfico? Qual dos gráficos a seguir a gente tem a minha função passando por esses pontos? Quando o x vale 0, o y vale menos 5. Se a gente olhar no gráfico A, ele está passando pelo ponto 0, 0. Já não é, porque se o x vale 0, o y tem que ser menos 5. Tá? O gráfico B, o x valendo 0, ó, o y está valendo 5 positivo e não 5 negativo. O C, ó, x valendo 0, ele está lá no menos 5. Então, pode ser. X valendo 1, ó, x valendo 1, menos 4. X valendo 2, menos 3, ó, x valendo 2, menos 3 no y. X valendo 3, menos 2, x valendo 3, menos 2. Beleza, ele passou por todos os pontos que eu queria. Então, pode ser a letra C. E a letra D, se a gente olhar de novo, ó, ele tá no 0, 0 também, assim como a letra A. Então, também não pode ser a letra D. Então, a única alternativa que passou por esses pontos que a gente tinha na tabela é a alternativa C, ok? Exercício 4. Ainda sobre o gráfico da questão anterior, assinale a alternativa correta. Então, vamos olhar aqui o gráfico C, que a gente viu que era o correto, que é o gráfico C. O que ele faz? O gráfico passa pela origem do plano cartesiano, ou seja, pelo 0, 0. A gente já viu que não, né? Que se o x vale 0, o y é menos 5, então não é. Segundo, o gráfico passa pelo ponto 5, 0. Ele passa pelo 5, 0. Se o x vale 5, o y vai valer 0? Será? O gráfico corta o eixo x no ponto x igual a menos 5.
O seu x tá valendo menos 5 aqui na letra C? Olha aqui. Ele fala, ó, o gráfico corta o eixo x no ponto x igual a menos 5. Ó, ele tá cortando o eixo x no menos 5? Não, ele tá cortando x no eixo x igual a 5, né? Então, não é menos 5, tá errado também. O gráfico corta o eixo y no ponto y igual a 5. Ele tá cortando o y no ponto menos 5. Então, qual é a única que sobrou? Ele passa pelo ponto 5, 0, né? Ele passa pelo 5, 0? Passa, por quê? Aqui, ó, nesse ponto, o x tá valendo 5 e o y tá valendo 0. Então, esse é o 5, 0? Sim, esse é o 5, 0, né? Então, a alternativa correta é essa aqui, ok? Exercício 5. Observe os gráficos a seguir e assinale a alternativa que contém uma função crescente. O que a gente viu sobre função crescente? Função que é crescente é aquela reta que está aumentando, que está subindo, ok? Ou seja, a única que está subindo aqui é a letra A. A letra B, ela é uma reta que continua na horizontal. A C na vertical e a D está descendo. Então, a alternativa correta é a letra A. A questão número 6 fala o seguinte: observe os gráficos a seguir e assinale a alternativa que contém uma função decrescente. Decrescente é a reta que está diminuindo. Vocês percebem que são os mesmos gráficos da anterior? A gente viu que está crescendo, a B horizontal, C vertical, a D é que está decrescendo. Então, a alternativa correta do exercício 6, letra D. Exercício 7. É um probleminha, tá? O gráfico abaixo mostra a variação de velocidade de um veículo numa trajetória retilínea. A velocidade aumenta, ou seja, a função é crescente no período D. Então, vamos lá. A gente tem vários tipos de funções de primeiro grau aí, tá? Nesse gráfico. Aqui, ó, de 0 a 5, nesse período aqui, ó, decrescente. De 5 a 20, ó, nesse período aqui, ó, ela se mantém constante, ela tá horizontal. De 20 a 40, ela tá crescendo. E depois de 40 a 45, ela tá decrescendo. O que ele quer saber? Qual o período da função crescente? É isso que ele quer saber. De quanto a quantos segundos ela é crescente, tá? Então, de que ponto a que ponto ela é crescente? Do C até o D, não é isso? Ou seja, de 20 a 40 segundos. Então, a alternativa correta, de 20 a 40 segundos. Certo? 8. Qual a taxa de variação da função representada pelo gráfico abaixo? Taxa de variação, eu coloquei aqui para vocês, é o valor do A na nossa função, ou seja, o valor que vem multiplicando o nosso x na função. E a gente pode calcular da seguinte fórmula: y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Se eu tiver dois valores do x e dois valores do y no meu gráfico, eu consigo calcular, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um valor do x, dois valores do x, um valor do y, dois valores do y. Eu consigo calcular, tá? Quem é meu y2? 17. Meu y1, 10. Meu x2, 10. Meu x1, 5. Então, aqui vai dar quanto? 17 menos 10 é 7. 10 menos 5, 5. 7 quintos. Se a gente dividir 7 por 5, isso vai dar 1,4. Então, aqui minha taxa de variação, meu valor de A no exercício 8 é 1,4. No exercício 9, o raciocínio é o mesmo. O
O gráfico a seguir representa uma projeção do número de habitantes em um município em N anos. Qual a taxa de variação do número de habitantes por ano, tá? Mesma coisa, ó. Eu tenho um valor de X aqui. Qual é o outro valor? É o zero que tá aqui, ó, tá? De Y, a mesma coisa. Eu tenho um valor aqui e outro valor aqui. Só substituir. Y2, 103 mil. Y1, 100 mil. X2, 10. X1, 0. Então, 103 mil menos 100 mil é 3 mil. 10 menos 0, 10. Então, 3 mil dividido por 10 dá 300. Então, aqui no 9, a taxa de variação é 300. Para terminar o exercício 10, dada a função 3x mais 3, definida para x pertencente aos números reais, assinale a alternativa correta. A função é crescente, pois o a é maior que zero. A função é decrescente, pois o a é menor que zero. A função não é nem crescente nem decrescente e nenhuma das anteriores. O que a gente sabe sobre função crescente ou decrescente? Que quem determina se ela é crescente ou decrescente é o valor do a. E o a é sempre o valorzinho que está multiplicando o x. Se o a for positivo, maior que zero, a minha função vai ser crescente. Se o a for negativo, menor que zero, a minha função é decrescente. Nesse caso, meu a vale 3, ou seja, ele é positivo. Isso quer dizer que a minha função ela é crescente, ou seja, ela é crescente, pois o a é maior que zero. Essa é a alternativa correta, ok?